Bom dia, meu nome é Isabela. Meu é Luana. E o meu é Caroline. E nós três somos alunas do primeiro período de arquitetura e a gente vai apresentar um resuminho sobre modernismo. Modernismo foi um movimento artístico-literário que surgiu em Portugal por volta do ano de 1900 e perdurou cerca de 40 anos. Para além disso, foi um movimento que, quando chegou, ele chegou para quebrar com todos os paradigmas existentes até então, para quebrar com a maioria das características existentes até então. O maior rival do modernismo seria o parnasianismo. E um grande exemplo dessa quebra que o modernismo traz é o conceito pré-existente até então de que a arte deveria ser perfeita. E um bom exemplo disso é na literatura, que o modernismo traz os versos brancos. O que são os versos brancos? Versos que não têm métrica, coisa existente até então. Por muitos, o modernismo pode ser considerado um movimento rebelde, porque ele foge de tudo que existia até então. Então, o modernismo tem com ele uma característica muito forte da originalidade. E é por isso que a gente não pode falar de modernismo e associar isso a uma escola literária rígida e cheia de regras. Porque o modernismo surgiu de forma despojada, com o intuito de ser original e diferente daquilo que existia até então. Pelo fato dos artistas modernos não saberem o que queriam, apenas queriam romper com o movimento anterior, que foi o parnasianismo, ressalto aqui algumas características importantes, que foi a rejeição ao academicismo, a informalidade, a liberdade de expressão, e nisso a gente consegue ver bastante figuras deformadas e cenas sem lógica nas artes, estranhamento por conta disso, por serem artes muito diferentes das anteriores, humor e reverência, e também o urbanismo, que foi muito significante pelas pessoas estarem migrando para as cidades, que foi São Paulo, principalmente São Paulo. A arquitetura moderna é um estilo que surgiu no século XX com um movimento de oposição à arquitetura. Ela tem a sua origem na Europa, no contexto da Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico. É nesse momento que as técnicas novas são utilizadas para a construção de arranha-céus e da Torre Eiffel, pontes, estradas, viadutos e residências urbanas. O marco inicial desse movimento da arquitetura foi a Escola de Bauhaus na Alemanha, onde as construções eram projetadas com foco na funcionalidade e na simplicidade das formas. O surgimento da indústria e as novas tecnologias proporcionaram aos arquitetos a utilização de novos materiais, especialmente o ferro, o aço, o vidro e o concreto armado. Diante de uma nova realidade social e com materiais totalmente novos, os arquitetos tiveram pela primeira vez a oportunidade de criar obras com liberdade de formas, estruturalmente mais leves, altas e fortes. Bauhaus influenciou o pensamento modernista e teve uma importância fundamental na arquitetura moderna, sendo que até hoje ela é referência mundial no campo das artes e da arquitetura. Foi no Bauhaus que o aço e o vidro começaram a ser usados em larga escala na arquitetura. A escola ainda ajudou a interagir as artes e o design aos projetos arquitetônicos e colocou o urbanismo como parte integrante do conceito de arquitetura. Mesmo com toda a sua importância para as artes e para a arquitetura, Bauhaus foi fechada em 1933 pelo governo nazista em ascensão na Alemanha. Mies van der Rohe foi um dos pioneiros na arquitetura moderna. Ele é conhecido por seu minimalismo em suas obras. Em sua carreira, ele trabalhou na adolescência na construção civil, depois inicia construindo casas medievais, e só depois ele começa a construir casas mais minimalistas, que foi o motivo dele ter ficado famoso. Os materiais que ele usa são materiais tradicionais, com muita técnica, que são o vidro, o aço, madeira, e em alguns casos o mármore também. Ele assumiu a escola de Bauhaus, e as obras mais importantes dele foram o Pavilhão Alemão, a Crown Hall, o Siagan Building, e sua obra mais icônica, a Farnsworth House, que nele vemos mais suas características, como a leveza, o minimalismo, o encaixe da sua obra com a natureza e outros. Frank Lloyd Wright foi um dos maiores exemplos do modernismo no quesito arquitetura.
Ele detinha diversas características do modernismo europeu em suas obras, e um forte exemplo disso são os terraços ao ar livre e as janelas, que são características bem marcantes nas casas projetadas por Frank Lloyd Wright. Porém, Frank Lloyd Wright decidiu que o modernismo dele não ia se limitar apenas às características do modernismo europeu. E foi aí que ele decidiu criar um modernismo original, um modernismo que se adaptasse a ele. E um grande exemplo disso são a maioria das casas que Frank Lloyd Wright projetou, que unem características do modernismo à natureza. O maior dos exemplos é considerada também a maior obra dele, maior obra presente nos Estados Unidos, que é a Casa da Cascata. Casa que, se pegar para analisar, em todos os pavimentos vai ter uma ligação com a natureza, seja pelo terraço, seja por uma escada que liga a cascata. E a gente tem uma imagem aí para mostrar isso. No primeiro pavimento a gente vai ter uma escada que vai dar direção para o rio, que dá a ligação para a cascata. Por quê? Porque Frank Lloyd Wright, quando projetou essa casa, decidiu que a casa não ia atrapalhar o meio ambiente, que o meio ambiente não iria se adaptar à casa, que casa e meio ambiente iriam ser juntos grandes amigos.